Ao pensar na Ku Klux Klan, logo surgem imagens dos crimes racistas e horrendos que cometeram. O grupo queria impor uma hierarquia racial e promover a supremacia branca. E embora seus crimes nunca devam ser ignorados, é importante lembrar o quão estranha a Ku Klux Klan realmente era. No vídeo de hoje, vamos abordar as coisas mais estranhas já feitas pela Ku Klux Klan. Pode ser útil iniciar com uma breve descrição da Ku Klux Klan. A Klan foi fundada em 1865, no Tennessee, por 6 ex-soldados confederados. Era uma das muitas fraternidades sociais da época, embora, após o fim da Guerra Civil, viesse a assumir um papel paramilitar. A Klan perseguia, atacava e assassinava afro-americanos recém-libertados. Eles passaram a simbolizar linchamentos, incêndios criminosos e ameaças para reprimir direitos civis e participação política no sul dos Estados Unidos da América. Eles teriam picos em suas atividades, operando em 3 fases distintas. A primeira ocorreu na década de 1860, contra a Reconstrução. Nas décadas de 1910 e 1920, ocorreu o auge de membros. E a terceira, opondo-se aos movimentos pelos direitos civis das décadas de 1950 e 1960. Até a organização da Klan era meio estranha. Os cargos desse grupo pareciam nomes de personagens de livro de fantasia. Na era da Reconstrução, a Klan se organizava em tocas de membros comuns. Os membros eram chamados de ghouls, liderados por um grande ciclope. Esses grandes ciclopes faziam parte de impérios liderados por grandes dragões com seus fiéis escudeiros. Acima de todos, eles estaria o mago imperial, que supervisionaria as atividades do clã. Tentaram deliberadamente retratar o clã como uma organização secreta e sobrenatural. Quando combinados com seus capuzes brancos, eles buscavam se apresentar com uma força fantástica e de outro mundo, tudo isso contribuindo para as táticas de terror empregadas contra pessoas negras e aqueles que apoiavam a reconstrução. A Klan também participou de tentativas insidiosas e estranhas para melhorar sua imagem. Uma delas foi por atos de caridade para afro-americanos. Poucas fotografias são tão estranhas e marcantes quanto esta na tela. Mostra um casal negro idoso, Jack e Rose Riddle. Atrás deles está um Papai Noel de aparência etérea, segurando a mão do casal. E atrás desse Papai Noel assustador há vários membros encapuzados da Ku Klux Klan. O objetivo da fotografia era destacar as atividades de caridade do clã. Acredita-se que Jack Riddle, nesta foto, tinha mais de 100 anos e sua esposa, Rosa, ambos ex-escravizados. A fotografia foi tirada em 1948 como parte de uma campanha para rebranding da Ku Klux Klan. No centro da foto, em destaque, há um rádio e uma sacola de mantimentos sobre uma cadeira. O rádio foi supostamente dado para que o casal pudesse realizar o desejo de ouvir pregadores no rádio, já que nunca tinham possuído um. De acordo com o grande dragão da Klan, Samuel Green, o objetivo da fotografia era demonstrar o coração da Klan. Agora, é claro que deve-se lembrar que a Ku Klux Klan teve um papel muito visível e ativo nos estados do sul dos Estados Unidos ao impedir que pessoas negras tivessem acesso a direitos civis, educação decente e respeito. O uso de violência e intimidação por parte deles tinha como objetivo manter uma hierarquia racial que buscava manter as pessoas negras como cidadãs de segunda classe. Esse ato de caridade não era típico da forma como a Klan tratava as pessoas negras e foi meramente uma tentativa de alterar a percepção pública sobre eles. Outro exemplo das atividades estranhas da Klan são os frequentes piqueniques em família. Esses encontros ocorriam no auge do poder da Klan. Isso ocorreu nos anos 1920 para servir como ferramenta de recrutamento e propaganda. Os piqueniques da Klan eram planejados para parecer, pelo menos superficialmente, saudáveis. Famílias inteiras iam juntas, levando cobertores e comida para parques e campos. Tinha corrida de saco para crianças, música de bandas locais e concursos de culinária. À primeira vista, pareceria um piquenique comum, exceto pela presença dos membros encapuzados do clã. O que deixava esses piqueniques estranhos era o contexto.
Os mesmos homens que dias antes podiam ter participado de atos racistas agora serviam comida a crianças ou brincavam com suas famílias. O objetivo era retratar o clã positivamente, como um exemplo de valores familiares. Apesar de parecerem inocentes, esses piqueniques estavam longe de ser diversão. Eram eventos de recrutamento planejados. Discursos eram feitos entre os jogos, muitas vezes com uma linguagem patriótica sobre proteger a América ou defender os valores cristãos. Os possíveis membros eram incentivados a se juntar. Enquanto isso, as crianças eram doutrinadas ao crescer em um ambiente onde o clã era apresentado como um clube social e não como um grupo de ódio. Essa mistura de lazer e extremismo é uma das táticas mais estranhas empregadas pelo clã. Eles transformaram piqueniques, geralmente ligados à convivência, em meios de disseminar intolerância. Quando a escuridão caía no piquenique, o clã realizava seus rituais perturbadores. Os piqueniques frequentemente terminavam com cerimônias ao anoitecer. Cruzadas eram queimadas e novos membros iniciados diante da multidão. A real natureza do piquenique se revelou em um espetáculo inquietante de fogo, segredo e intimidação. Os piqueniques buscavam misturar as atividades diárias dos americanos com as da clã. Ao tornar o movimento parecido com um clube familiar, buscavam suavizar a imagem violenta. Pessoas que talvez nunca tivessem pensado em queimar uma cruz no jardim de alguém ou realizar um ataque noturno contra uma família negra ainda podiam participar de um piquenique da clã. Com o tempo, elas poderiam se aproximar da clã, criar laços com seus membros e se radicalizar ainda mais. A presença da clã ao menos pareceria normal para elas. Procissões e desfiles com milhares de membros da clã, homens e mulheres, marchando pelas ruas, eram comuns. Em agosto de 1925, dezenas de milhares de membros da clã marcharam pela capital dos Estados Unidos da América em demonstração de força. Além disso, mostrou que as tentativas de trazer a clã para o mainstream foram, em parte, bem-sucedidas. Durante as décadas de 1910 e 20, a quantidade de membros da clã explodiu. Na década de 1920, a clã tinha cerca de 5 milhões de membros, cada um pagando uma taxa de adesão. Chamava-se Token CLEC, custando ao novo membro cerca de $10, equivalente a cerca de $150 hoje. Espera-se que a taxa fosse usada pela administração da clã, ou guardada em algum tesouro regional ou nacional. Mas aqui está o que é inacreditavelmente chocante. A maior parte da taxa de filiação seria repartida entre a liderança da clã. Semelhante a um esquema de pirâmide ou a um esquema de comissão de marketing multinível, os $10 acabariam nos bolsos de certos membros. Os recrutadores, também conhecidos como Klegiel, receberiam uma comissão de $4 de cada taxa de filiação. Em certo momento, mais de 1.000 recrutadores atuavam como vendedores do clã para atrair novos membros. Cada um desses vendedores era incentivado a explorar qualquer preconceito que fosse predominante em uma determinada região. Por exemplo, se uma cidade tivesse opiniões anticatólicas, eles usariam isso para atrair novos membros. Dos $6 restantes, $1 de cada venda do Klegiel ia para o chefe regional, chamado Rei Klegiel. No topo da hierarquia, a liderança do clã também lucrava. O Grande Goblin, o Grande Dragão e o Mago Imperial também recebiam sua parte da associação. Com 1 milhão de membros, mesmo 50 centavos por pessoa, tornava o modelo muito lucrativo. Portanto, não é surpreendente que muitos dos membros de alto escalão da clã tenham se tornado incrivelmente ricos. O fundador da segunda clã, William Joseph Simmons, sozinho acumulou centenas de milhares de dólares, apenas com as taxas de adesão. Esse não era o único esquema para ganhar dinheiro na clã. As vestes com capuz infames eram vendidas com a taxa de adesão por preço inflacionado. Novos membros eram incentivados a comprar doces, seguro de vida e mercadorias da clã. Frequentemente, as fábricas que produziam esses itens eram ligadas ou pertenciam a membros importantes da clã,
enriquecendo ainda mais a si mesmos. Tudo isso mostra que a clã não era só racista e violenta, mas também criada para enriquecer seus líderes, como um esquema de pirâmide. Apesar do grande número de membros e do crescimento contínuo, a clã começou a se fragmentar. Um evento crucial que causou a queda foi o rapto, assassinato e o depoimento de Madge Oberholzer. David Stevenson foi o grande dragão da clã de Indiana e teve um breve relacionamento com Madge. Stevenson conseguiu convencê-la a um novo encontro, onde a drogou e sequestrou. Madge foi colocada à força no trem particular de Stevenson, momento em que ela foi abusada fisicamente e agredida repetidamente, com mordidas em sua pele por todo o corpo. Stevenson chegou a rir quando Madge afirmou que denunciaria a agressão às autoridades. Stevenson tinha tanta influência que afirmou ser a lei em Indiana. Os comparsas de Stevenson deixaram o corpo inconsciente de Madge em casa, achando que ela estava morta. Mesmo assim, ela sobreviveu e foi levada rapidamente ao hospital, onde contou tudo à polícia. No entanto, ela logo sucumbiu aos ferimentos. Stevenson foi rapidamente preso e condenado por homicídio em segundo grau. Em resposta, quase 200 mil membros da clã de Indiana renunciaram à sua filiação. A partir de então, investigações sobre a corrupção política e o desvio de fundos pela clã levaram a dezenas de renúncias e ao colapso da segunda versão da clã. Ao analisar a história da Ku Klux Klan, é certo destacar seus crimes, mas também pode ser útil observar as esquisitices desses grupos. Isso não só é interessante, mas também pode permitir que a pessoa não seja desarmada ou iludida pela propaganda de grupos como esse no futuro. No início do século XX, o clã adotou sua grafia única de clã, fazendo com que muitos de seus cargos começassem com as letras KLI. Havia cargos como Clawliffe, Clud e Claxter. O manual do clã era conhecido como Clawron, um trocadilho com o Alcorão, e as reuniões do clã não eram convocações, mas clonvocações, o que é muito legal.